O melhor negócio que eu tinha na fazenda eram as cabras, de quem eu fui criado num ambiente de absoluta hostilidade. Tá certo? Acho engraçado. Por exemplo, o pessoal da Universidade do Ceará todo ano vai lá em casa ver essas cabras. Vem. E aí, bom, eu me lembro que para começar a criar as cabras, o meu sócio era um primo, irmão meu, que vivia no Recife, vive no Recife, Mariano Suassuna, que é escritor. O serviço dele é mais maneiro do que o meu. E ele ainda tem mais uma vantagem. A gente pega a contar umas histórias, eu ou vocês, e de repente você conta uma história, aí você diz, está mentindo feito a peste. E se Ariano for quem conta, vira literatura. Ele escreve, né? Não é? Bom. E aí ele disse, vamos começar a ganhar cabra, ganhou um prêmio literário. O agrônomo eu tinha irmão e tudo, eu digo, esse eu não pergunto, porque eu sei que não sabe. Desprezaram o cabra, ignoram, tá entendendo? Aí um amigo meu disse, os PhD de cabra é o matuto, certo? Eu digo, com isso aí eu sei me entender. E também mais atrás de aprender sobre cabra. O que tinha escrito aqui nesse país era pouco e ruim, parece que hoje não mudou muito não. Ainda, viu? Bom. E aí, eu acho engraçado, chegou, o pessoal da Universidade do Ceará, todo ano vai lá em casa, eles fazem uma volta pelo Nordeste todo, passa lá. E quando foi ditadinha, rapaz, 30 anos depois de eu me pegar com as cabras, e fui atrás de aprender com o matuto em primeiro lugar. Matuto que nem eu. E depois com o livro aí do outro mundo, o rapaz de tarde virou para mim e disse, mas o senhor tem uma quantidade de informação sobre cabra na cabeça que não é normal. Eu contei a ele a história do... Ele disse, o que ainda hoje eu tenho escrito sobre cabra é pouquinho. Como é que o senhor começou? Eu aí digo, bom, ele foi perguntando a elas. Porque a vocês eu sabia que eu não tinha que perguntar. Todo mundo contra ela, elas teimando em ficar aqui no Nordeste. Você quer informação maior que essa? Tá certo? Agora, e a gente vai defender os malditos dos roçados, responsáveis pela pobreza do Nordeste, acabava de matar a cabra. Tá certo? Não tinha cadeira de estudar cabra em escola nenhuma. E cabra era um negócio de fazendeiro que não dava estado. Hoje está dando. Não é? Virou novidade. Bom, você pega, por exemplo, uma instituição como o Banco do Nordeste. Foi criado para ser a agência de fomento do Nordeste. Tá certo? No custo de uma seca, 1951-52. Tá certo? Não desenvolveu uma cultura da seca. De maneira que quando tem, que parece que é o caso daqui, inclusive, um gerente que é um sujeito decente de boa natureza, eu tenho a pena dele. Porque ele é vítima, do mesmo jeito que a gente, os produtores, hein? Do gerente. Assim, de você eu tenho, do seu banco eu não tenho não. Tá certo? Eu tenho a pena dele, porque ele é vítima de umas decisões que vêm de cima para baixo, igual a nós. Pois bem, aí, por exemplo, há pouco tempo ele espalhou uma teoria. O superintendente daqui, que era muito meu amigo, como era? Brandão. Eu disse, Brandão, não deixe fazer isso. Uma reunião foi lá em Taperoá com o gerente da região. Disse, a era do boi passou do Nordeste, agora é cabra. Eu digo, não deixe fazer isso. A verdade do Nordeste é pecuária, integrada de boi, bode e ovelha. Porque eu digo, porque com isso aí vocês estão sublimando o abandono que fizeram as cabras. Desde o dia que foi criado, agora é cabra, e estão revelando uma vocação menor. A era do boi passou, foi às custas de boi que o Nordeste escapou até hoje, em 500 anos. Agora é cabra, vocês vão terminar em preá e lagartixa, acima de nós. Me lembro que o Brandão disse, eu pelo menos na minha jurisdição não vou mais deixar não, era o discurso social que vinha pronto lá de Fortaleza. Tanto que não financiava mais boi. Agora, veja a realidade como se comportava diferente. A Paraíba, até final da década de 70, tinha boi, se abastecia de carne e ainda exportava para o Rio Grande do Norte e para Pernambuco. Os bois de lá da minha região eram vendidos para Surubim e Caruaru. Pois bem, então ela tinha excedente de boi. Hoje em dia ela já está importando mais de 90% da carne que consome. Tá certo? Quer dizer,
quem não aprende com o passado e não estuda ele, machuca a cara no futuro, não é verdade? Bom, então você veja, você passa aqui. Então, eu espero que eu tenha feito um elogio fundamental às cabras com ele. Está entendendo? Foi às custas disso que a gente escapou desde as gerações mais ancestrais. Tá certo? Bom, aí veja, em 1978, o CTA, alguém deve ter ouvido falar nisso, o CTA fez um estudo sobre a previsão de seca no Nordeste. Tá certo? Era um estudo baseado... Fica pequeno ali o desenho. Esse desenho eu copiei desse estudo. Depois eu faço um resumo dele e fica fácil da gente entender. Veja uma coisa. Esse desenho é até 1978. E aí fizeram o desenho. Esse desenho aqui. Esses dois desenhos são iguais. Então veja. Aqui... Toda vez que tiver escuro para baixo, foi seca. Para cima, foi os anos de chuva ou os períodos de chuva. Começando desde 1849, que tem os dados em Fortaleza, até 78, que está aqui. Tá certo? 78. Bom, e aí chegaram à conclusão, nesse estudo, que a gente ia entrar, a partir de 79, num ciclo de seca. Agora deixa eu trocar e botar a outra. Porque é deixar de ser feita no Nordeste. Repare, nesse estudo fica bem claro que a cada 13 anos, não tem nada de adivinhação de metodologia, não. É baseado em para trás, verdade, que reais que aconteceram. Então você tem a cada 13 anos uma seca braba no Nordeste, um ano de seca braba. De 13 em 13 anos. No segundo 13, que dá 26, em vez de ser um ano de seca, é um conjunto de anos secos, que chamavam para trás grandes secas, e desde esse estudo do CTA, está se chamando ciclo seco. Aí é engraçado, se você vê a crônica das iniciativas e das decisões para cima do Nordeste do Brasil, ela é em cima dessa curva. Veja, o primeiro, sim, e dentro desse conjunto de anos secos, tem 2 anos particularmente ruins, tem 2 menos ruins, que chove de algum modo, e um, que é o pior, marca o ciclo seco. Quer ver? O primeiro, no estudo deles, era de 1875 a 81, com o pior ano em 77. Eu acho que aqui ainda tem gente que ouviu falar ainda. Na seca de 77, morreram 500 mil nordestinos. Em Mossoró importaram coveiro da cidade de Junco para enterrar os nordestinos que morreram de fome. Bom, e tem o famoso discurso de Dom Pedro II, vendo até o derradeiro brilhante da coroa, e não, era o imperador do Brasil, mas nenhum nordestino morrerá mais de fome ou sede. Não é? No dia que voltou a chover, tchau para o Nordeste. Eu até costumo dizer. Ele inclusive não vendeu nenhum, a coroa está inteirinha lá no Museu de Petrópolis. Tá certo? E os nordestinos continuaram, mas veja como era. E aí é engraçado, ele mandou o primeiro grupo de técnicos estudar o Nordeste. Em 1874. Quer dizer, já era dentro do ciclo seco. Que começou, aliás, está 5 ali, mas é 1873, desculpe, tem um erro. Esse grupo eram 4 engenheiros civis e um geólogo, 4 colegas meus, né? Foi daí que vem a filosofia da água. A solução para o Nordeste é traçar uma malha, um xadrez de canais de irrigação. E com a dificuldade danada de traçar, porque não tinha mapa, já estava 3 dias tentando traçar, aí no 4º dia de manhã, um engenheiro lá no Rio de Janeiro, quando eles voltaram, disse, me diga uma coisa, e a água para encher esse canal, essa malha de canal? Estão procurando até hoje, né? E essa filosofia esconde a ação e a iniciativa do poder público, e a solução para o Nordeste é a irrigação artificial. Bom, então veja, esse foi o primeiro. Essa zoada de Dom Pedro todinho
resultou em ele começar a construção de 2 açudes. Um açude do Cedro, no Ceará, no Quixadá, e o outro lá no Teixeira, na Paraíba, aqui na Paraíba. O açude de Poços. Que, assim que voltou a chover, parou a construção. E esses açudes só foram concluídos no outro ciclo seco, que foi de 1901 a 7. O vice-presidente da República era um conselheiro Rosi Silva, um pernambucano. E o presidente, que era um paulista vagabundo, chamado Campos Salles, tinha ido para a Inglaterra renegociar a dívida externa. Repare que coisa engraçada. E aí, Rosi Silva, que era o vice-presidente, assumiu, mandou desengavetar os processos e terminar 26 anos depois a construção dos açudes. Tá certo? No outro ciclo seco. No fim dele, foi de 1901 a 7, com o pior ano, em 1901 e em 1907, foram os 2 extremos. Em 1908 foi criado o DENOX, com o nome que eu disse: Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Estava insinuando que o problema era de engenharia civil e que a estratégia era de revogar o clima, revogar a natureza, né? Bom, e aí é engraçado, você não ouve falar na ação do DENOX, senão lá na frente, porque em 1919 teve um ano atípico, e coincidiu que tinha outro nordestino na presidência da República, Epitácio Pessoa. Ele mandou retomar a construção dos açudes que tinham sido iniciados no começo do século. Agora, ele aí começou o processo de globalização. Contratou uma empresa americana e uma inglesa para construir os açudes, Oroiba, Nabuiú, da Galheira. Foi a globalização da engenharia brasileira. Aí os parentes deles se associaram com esses gringos, passaram a mão no dinheiro. Roubaram tudo, tá entendendo? E não terminaram os açudes. Esses açudes começaram intensamente em 19, foram ficar prontos no outro ciclo seco da década de 50. Tá certo? No ciclo seco anterior, de 27 a 33, fizeram os daqui, da Paraíba. Aquele homem, o mesmo da escola, Zé Mete, né? Era o ministro da aviação, terminou os açudes daqui da Paraíba, Condado, Curema. Os do Ceará e os do Rio Grande do Norte só foram ser feitos 26 anos depois no outro ciclo seco. Tá certo? Aí é engraçado. E o estudo, bom, agora esse ciclo seco da década de 50 foi o mais prolífico. Logo no começo do ciclo seco, graças à presença de um nordestino fantástico, chamado Dr. Romo de Almeida, era baiano, na coordenação da assessoria econômica do presidente Getúlio Vargas, criou a Agência de Fomento para o Nordeste, o Banco do Nordeste, 51, 52, no começo do ciclo seco. Bom, como o Banco do Nordeste não assumiu esse papel, não soube, no fim do ciclo seco, depois do último ano, foi criado a SUDENE, como Agência de Desenvolvimento do Nordeste, que hoje já está extinta. Não é engraçado? Sem ter assumido o semiárido. Não é verdade? Bom. Foi criado também o grupamento de engenharia, foi na década de 50, para fazer obras civis de construção de estrada e barragem no Nordeste, todo que funciona até hoje. Não é verdade? Bom, o DENOX foi reativado e terminou os açudes do Ceará. Depois chegaram a extinguir o DENOX. Recriado para não fazer nada. Ele não tem papel, nem verba, nem coisa nenhuma. A SUDENE já foi extinta. E o Banco do Nordeste, de quem você, como nós, é vítima também, nunca fez, não tem um discurso sobre o semiárido. Ele foi gestado no útero de uma seca, em função da seca, para a seca, e não soube até hoje assumir esse papel. Tecnicamente, politicamente, tá certo? Bom, e o de 79 a 83 é muito engraçado. Eu botei ali nada até hoje. Quer dizer, nem sequer uma coisa para ser gerada num ciclo seco e extinta no outro, o derradeiro ciclo seco de 79 a 83, que foi previsto por aquele estudo que o governo federal mandou esconder, tá certo? Fui eu que botei ele no mundo, tá certo?
Fui eu quem divulguei, uma cópia que caiu na minha mão em segredo, eu só aguentei o segredo 6 meses. Tá certo? Fui me valer do governador da Paraíba de então, o bicho era frouxo. Essa ordem que eu recebi do Planalto foi ficar calado, Manelito. Você não acha que eu cumpri minha obrigação? Eu dei as costas. Intimamente eu falei da mãe dele, o filho da... Bom. Então, nem sequer uma iniciativa para terminar antes do outro foi feito. E agora, repare, quando eu vi essa conta em cima do papel, de 99 a 2004, começava outro ciclo. Eles refizeram esse estudo o ano passado, graças à iniciativa de um deputado conterrâneo nosso, foi Quintães, juntou eles lá na Paraíba. E eles fizeram o estudo atualizado, porque eles só tinham os dados até 78, acrescentaram os dados de chuva até 2000 e projetaram para frente. A gente está entrando nesse ano em novo ciclo seco. E aquilo que Mário disse aqui agora, ele disse, de governo a gente não espera mais nada. Eu só concordo até a metade com ele. Tá certo? Um país como o Brasil, particularmente uma região como o Nordeste, depende necessariamente da ação do governo. Se ele está dizendo, como estava agora, até há pouco dia, que não quer nada com o Nordeste, é o que eu estou dizendo, a gente tem que brigar. O Estado não pode se omitir do processo. A gente é a região mais pobre do Nordeste, não é verdade? Agora, para a gente levar, acho que essa é a intenção dele, para levar o Estado aí, o governo, né, a se envolver com o problema do Nordeste, a gente tem que pressionar. É por isso que a gente tem que se articular. Acho que era nesse sentido que você dizia. E o meu medo é que a gente tenha que tomar a benção aos santos guerreiros do Nordeste, Padeciso, Lampião. E o diálogo com esse povo e com essas instituições já tem que ser na base da espingarda 12. Tá certo? Bom, então repare. Começa esse ano. Eu tenho o desenho atualizado. Agora, não, bota aqui agora. Aí veja uma coisa. Essa na Sudene não tinha, no Denoc não tinha, e nem nas lojas. Aí veja. Veja como é engraçado. Tudo no mundo raciocina para cima da gente com a altura anual de chuva, não é a altura do ano. É mais uma vez a gente decalcando da cultura da Europa, por quem a gente foi colonizado. A altura anual de chuva só lhe diz alguma coisa, se é bom, se é ruim, se ela fosse muito bem distribuída no ano, não é? Bom, bem, aí eu me dei o trabalho de, além de medir a chuva, contar o número de dias com chuva de cada ano. Eu me lembro que quando eu mostrava para meu irmão, meus amigos agrônomos, eles tomavam um susto. Os danados nunca pararam para pensar em cima da seca do Nordeste, né? São formados lá no Brejo, né? Com outra visão, né? Bom, aí veja, se você pegar, eu tenho desde 77. Eu só pude medir desde 77, foram os 5 anos de 72 que eu gastei para arrumar um programa. Um amigo meu comprou do Rio de Janeiro, um colega meu. Então repara uma coisa, lá já teve ano de chuva. Bom, aí dá a média, você levanta um pouquinho, que eu, como menino atualizado, eu não sei mais de cor, eles botaram os dados até o ano passado. Então repare, dá uma média de 49 dias com chuva. 49 dias. Se pegar a chuva maior do que 5 milímetros, cai para 23. Na outra tem a chuva, o número de dias com chuva maior do que 10. Aí é muito engraçado. Veja uma coisa, um ano como 93, deu 219 milímetros lá, no ano todo. 119 foi num dia. Tá certo? E teve 4 dias com chuva, 4,3 só. Não, aquilo é a chuva de março e abril. Teve 15 dias com chuva e só 7 dias com chuva maior do que 5 milímetros. Aí cheguei a falar na média, a média do ano. Aí lá já teve ano de 2.030 milímetros no tabelar. 1980 e teve ano de 97. Aí eu digo, a média não serve para isso não.
É a mesma coisa você botar os pés do sujeito numa geladeira e a cabeça numa estufa. Na barriga a temperatura está ótima, média, né? Agora ele já morreu torrado de um lado e congelado do outro, não é? E eles vêm com a média. Aí eu digo, a chuva em Itaperoá dá 590 milímetros, é a mesma de Paris. Porque ele só sabe raciocinar com o estrangeiro. Agora, os 600 milímetros de Paris caem em 183 dias, e o de Itaperoá em 14. Não dá para comparar, né? Agora, e veja se fizer um desenho da curva. Tá entendendo? Olha como é a regra da chuva. Ali tem 25 anos. Basta olhar o desenho, que você não pode entrar ali com a linha reta, bem mansinha. Então, na hora de estudar um projeto de investimento, não pode dizer, com prestações anuais de 20. Se você entrar ali com a linha reta igualzinha, se machuca todinho e quebra. Aí é muito engraçado. O presidente da República chegou inclusive a dizer que os agricultores do Brasil eram uns caloteiros. A inadimplência já. Bom, aí eu digo, como eu fui atrás de aprender as histórias para trás, o Banco do Brasil, no tempo que tinha crédito rural, de todas as atividades do banco no país, a menor taxa de inadimplência era no crédito rural. E dentro do crédito rural, que se surpreendia, eu tenho isso, sabe? A menor taxa de inadimplência era no Nordeste, cerco do Brasil, não é engraçado? Dava 0,8%. Agora, de repente, a inadimplência virou 100%, os financiados do Nordeste. Eu digo, é a mesma coisa da sala de uma professora. Ela ensina, o menino aprende e tal. Quando é um belo ano, ela reprova tudinho. Será que deu um acesso de burrice? E todos os meninos que entraram na escola naquele ano eram vagabundos? Ou a culpa é da professora, que não ensinou certo, né? Pois bem, aqui a gente está sendo vítima de culpa da professora em cima da gente. Tá certo? A ponto de já ter piada, né? Você disse, antes do FNE, era Banco do Nordeste do Brasil, agora vai ser o Nordeste do Banco. Ele vai tomar a terra de todo mundo, né? E de uma lapada de um mês executaram 500 agricultores no Rio Grande do Norte, no fim do 5º ano sucessivo de seca. Não tem nenhuma consciência do semiárido, né? Por isso que eu digo, se tem lá uma pessoa de consciência, de caráter, e que tem compreensão da sua função, ele sofre igual a nós, na ponta da linha. Tá entendendo?